disso, porque a política eficiente, o que foi dito aqui pelo conselheiro do CONSEG, o doutor que falou sobre a questão da saúde, o que foi dito sobre segurança, segurança na escola, nós teríamos de agregar tudo isso, que é um outro debate, os efeitos da Lei 13.431, de abril de 2017, que entrou em vigor efetivamente no ano passado, escalonando os prazos. Ela completou a vigência efetiva, foram 60 dias, 60 dias para o poder público, 90 dias para os estados e municípios. Ela entra em vigor um ano depois de abril de 2017, entra em vigor em abril de 2018, deu 60 dias para o poder público se organizar e 90 dias para estados, municípios e União se organizarem. Os 90 dias acabaram 2 dias antes do primeiro turno das eleições do ano passado. De tal maneira que houve um atraso nesse cronograma. E esse cronograma fala justamente desse fluxo de atendimento que a gente também projeta um pouco. Onde esse fluxo pega? Na modalidade da negligência. Porque na negligência, os acidentes com arma de fogo, a gente vai ter posturas negligentes, a negligência na guarda dessa arma de fogo. Esses acidentes que ocorreram em 2011, 2014, especialmente de 2004 para frente, boa parte deles envolveu agentes de segurança público e privado, policiais, seguranças privados, que na guarda de suas armas em casa, os filhos tiveram acesso a ela. Diferente de outros acidentes antigos, que acontecia isso, mas a grande parte era com particulares que não atuavam no serviço de segurança pública, quer seja privada ou segurança pública. Então, isso voltou para uma margem de efetivamente aquelas pessoas que manuseiam arma. Esse manual é um manual da OEA, baseado num conceito da ONU de segurança cidadã. Coloca para mim na página 31, quando a gente vem a caracterização de uma política de segurança pública na página 21, ela vai dar esse conceito e essa colaboração, essa parceria entre o público e o privado. E na página 31 isso 31, aqui embaixo, 75, ali, aqui, é que ela vai ter esse conceito da restrição nos sistemas democráticos, que é a restrição de acesso à arma de fogo. Quanto mais restrito o acesso à arma de fogo, menos acidentes com elas ocorrerão. E, efetivamente, menos também casos de furto da arma e utilização dessa arma por terceiros, desculpa, é 34, e por terceiros e pessoas que acabam roubando essa arma, que aí é um outro contexto que a gente vai falar, e também da legislação que foi dita aqui sobre pessoas desaparecidas. Na página 34. Essa que é aqui, aqui em cima. O que diz esse relatório nesse conceito de segurança cidadã? Ele vai dizer justamente dessa restrição do acesso à arma de fogo. E além de todas as questões de mobilidade, transporte, os impactos, o que colabora numa situação de violência. Um outro que queria projetar, coloque aí, chama aí, Tiros em Columbine. Quem aqui já assistiu esse documentário? Quem se lembra desse documentário de 2002? Hoje em dia, com esse negócio de streaming, de você baixar os filmes, a gente perde o que se chama... esse daqui, coloque esse trailer aqui. Eu vou projetar aqui, enquanto eu falo, um pouco o trailer. O que a gente perde nisso? É o chamado making of.
esse vídeo, esse documentário, ele tem uma entrevista que foi feita com a imprensa britânica, em que é um debate que ele faz com os jornalistas. O filme vai registrar o massacre que houve, um dos massacres americanos, que já foi superado em número por um massacre desse ano, nos Estados Unidos, mas esse foi o massacre de Columbine, que chamou a atenção pelo número de vítimas mortas com arma de fogo por um aluno. E ele foi mapeando tudo, onde é que foi vendida a arma, onde é que se comprou a munição, chegou no Walmart, filmou no Walmart, a responsabilização dos donos de fábricas de cartucho, de armas e tudo mais. Pode abaixar um pouco o volume e colocar para passar essa cena. Qual a reflexão que a gente tem? Quando ele vai filmar um acidente com um menino de 6 anos que leva uma arma para a escola e mata uma coleguinha de escola com a mesma idade. E aí os jornalistas todos focando na escola, naquela história, vendendo aquilo como uma matéria no noticialesco, a polícia... Pode só aumenta um pouquinho, mas não tanto, né, o volume, só para eles. E aí, o que ele vai pegar depois que alguns tipos de jornalismos não fazem, que é o jornalismo mais sensacionalista, ele vai ficar nessa aparência. Qual é a penetração que foi feita num estudo e para fim de um documentário, mas que poderia ter sido contado? Vai contar de quem era a arma, quem eram os pais daquele menino, onde ele morava, onde a sua mãe trabalhava. A mãe rodava quase 120 quilômetros para ir para outra cidade e trabalhar. Essa criança ficava sozinha, aquela arma era de um tio dele, que estava na casa dele, não tomou cuidado com essa arma. Então, a ausência do cuidado com a criança e de um lugar que fique com essa criança e do descuido com essa arma. E aí vai relatar todo o sofrimento daquela família e a penúria para manter aquela criança na escola e o que acontece depois. Um dado que é muito fundamental e que aí os médicos, não só os pediatras, mas saúde mental e a saúde como um todo, que é quando a gente tem uma criança, um jovem, um filho morto, que a natureza diz que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer, a gente rompe esse ciclo natural e os pais têm de enterrar os seus filhos. Quando isso ocorre, a gente tem também a morte desses pais. Parte deles fica adormecida, o que leva também a um acréscimo nos casos de morbidade de adultos, depressão, queda na produção do trabalho. É muito difícil superar isso ou, na verdade, conviver com essa dor. Continuar vivendo com essa dor. Não raro, a culpabilização, além da responsabilização que o Estado vai colocar, porque vai ter a responsabilidade da negligência, vai responder por imprudência como é que a arma foi parar com a criança, o dever de cuidado, o efeito daquele dever de cuidado, isso vai ser crime. Se acontecer um acidente que possa gerar um evento morte. Um dos casos que eu peguei de adolescente, autor de ato infracional, que o que eles iam fazer em Santo André, um caso ficou famoso, foi furtar uma pizzaria. Bagunçar lá, comer o que tinha, beber e sair. Só que eles acharam na gaveta da pizzaria a arma do policial que, fazendo o bico, era a segurança da pizzaria. E onde é que ele guardava essa arma para não levar para casa? Na pizzaria, sob chave. Eles arrombaram, levaram a arma e ele teve o cuidado, a arma estava desmuniciada. Esses meninos foram comprar munição de um segurança privado num shopping na cidade de São Caetano. Isso tudo relatado no processo, depois aberto inquérito policial e processo crime contra outras pessoas. Eles um dia pegaram um táxi e quando eles entraram no táxi, aquele taxista praticamente já estava morto. Rodaram a cidade, foram nas áreas de prostituição, ficaram rodando a cidade. Na hora de pagar, encostaram a arma na cabeça desse motorista e dispararam. Morte. Vizinhos viram uns meninos andando com a roupa ensanguentada, porque quando é de muito
próximo, o sangue vem na pessoa. E aí foi através dessa investigação, porque isso gerou uma revolta em vários taxistas em Santo André, e a preocupação de que esses meninos fossem localizados antes que eles fossem efetivamente até linchados. Ou, infelizmente, como acontece no Brasil, e os relatórios que a gente tem, que aí entra numa outra parte do que fala segurança e arma, que são os desaparecidos. Relatório da minha colega Eliana Vendramini sobre o PLID, Programa de Localização de Pessoas Desaparecidas, 2014, num cemitério na periferia de São Paulo. Volta a esse cemitério em 2018. Relatório: continua elevado o número de cadáveres aparentando enumados, o número de cadáveres enumados como desconhecidos, aparentando serem crianças e adolescentes. Enumados quer dizer enterrados. Estavam enterrando corpos de pessoas que tinham a característica de serem crianças e adolescentes como desconhecidos. E isso continuava alto. Nós tivemos 3 CPIs no país sobre desaparecidos. Uma delas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 2009, que participou o psicólogo, professor do Mackenzie, Marcelo Neumann, participou a senhora presidenta do Mães da Praça da Sé, a senhora Elisa, que preside lá, cuja filha desapareceu há 25 anos. Nós pegamos o procedimento da colega Eliana Vendramini, na parte de adulto foi distribuída uma ação, e na parte da infância o acordo foi, como tinha uma legislação melhor, o ECA protegendo com um paramento na Constituição, a gente ajuizou uma ação. E todas essas pessoas que tinham sido ouvidas lá em 2009, na Assembleia, quase todas foram ouvidas aqui. E os programas parados, nada foi feito nesse período. Essa ação foi julgada procedente em primeiro grau. E a gente tem uma discussão muito grande. Se a gente fecha demais o pedido, é se meter na atividade do Executivo. Se abre demais o pedido, é algo inexequível. E essa ficou no meio termo. Algumas outras foram julgadas. E nesse tempo, quando sai a lei de 2019, 2 dias depois dela já aprovada, essa ação é julgada improcedente. O que estava nessa ação era justamente a gente pedindo, cumprindo aquilo tudo. Se chama no direito de ação estrutural. Resultado: quem é que mais desaparece aí tem a ver com as crianças com deficiência, quando são crianças? Crianças com transtorno mental, especialmente do espectro autista. São achadas, desaparecem, às vezes, num período de 1, 2 anos, mais de uma vez. E quando isso acontece com a mesma criança ou adolescente sendo registrado de BOs e desaparecimento, num período de 24 meses, por 3 vezes, e muitas vezes as famílias não registram a localização, isso deveria acender a luz de alerta para se aproximar dessa família e verificar o que está acontecendo. Outra faixa etária que desaparece quando adolescente. Adolescentes com 15 anos são os que mais desaparecem. É curioso. E esse sistema de desaparecimento muitas vezes esconde os chamados crimes perfeitos. A gente já atua em casos, e a lei Marcelo, a lei desse menino, e outros que não ficaram tão famosos aqui na Grande São Paulo, em que numa disputa de guarda, o pai consegue a guarda, uma semana depois, ou menos de uma semana, as 2 crianças registram o desaparecimento. Se procura daqui, procura dali. Dali 3 dias, os corpos são encontrados, esquartejados a poucos quilômetros da casa. Agora, às vezes, não se encontra o corpo. Então, e muitos casos com as execuções e com marcas de tiro e tudo, então, a redução, o enxugamento. Mas se a gente entrar, coloque aí segurança net, defesa net. O que é que a gente assiste agora nesse período e que preocupa e deve preocupar a todos? É efetivamente o aumento por uma política. Pode baixar um pouquinho. Isso daqui é um site especializado em defesa, em equipamentos de defesa.
O que eu queria chamar... Coloque lá. Vai descendo, vai descendo, vai descer. Aí... já tiraram daí. Eu vou achar para vocês aí a matéria. Coloca lá no localizar deles. Que é a questão do aumento da venda de armas. Só o governo, vai aparecer naquele em cima, estava aparecendo até ontem, ele liberou a compra de mais de 1 milhão e poucas armas para distribuir para as forças de segurança. A empresa Taurus, uma grande empresa fabricante de armas, acaba de lançar mais de 6 modelos de arma no mercado. Daqui a pouco, vocês vão ver em catálogos de presente a oferta de armas de fogo. Em 1993, como promotor em Santa Bárbara do Oeste, enfrentando o crime organizado, que a gente escreveu depois sobre o MP e o crime organizado, eu tinha de andar com uma pistola automática, um revólver 22, treinar tiro e ter noção de direção defensiva. Tentaram entrar na minha casa uma vez, entraram na casa do juiz da comarca 2 vezes, que fazia esse combate nas corregedorias também, e na dele fizeram a mudança da casa, levaram tudo da casa. Na casa do outro colega, Norberto Joia, que depois atuou no júri do Carandiru, tentaram entrar, ele atira muito bem, e tem um canil, tinha um canil, com pastor alemão, então não deu nada. Mas na minha, tentaram uma vez, entraram e levaram as coisas. O que é que a gente via naquele período? Eu ia à delegacia, o delegado titular assinava porte e registro de arma como quem assina a carteira de motorista. Existia publicidade nos jornais de consórcio de armas. A propaganda da loja para vender arma é como de automóvel. Compre a sua arma e a gente paga o registro e a licença. Então, por mais que você tenha hoje, com essa legislação que vem aí, alguns controles, todas essas empresas, elas estão se mobilizando para efetivamente se preparar para um mercado que está crescendo e que vai crescer. E junto com esse mercado vai acontecer um aumento dos acidentes com arma de fogo. Não dá para se iludir. Essas são as opções. Se a opção do país é armar a população, vai ser consequência dessa opção o aumento dos acidentes com arma de fogo, o aumento de crianças perdendo a vida e de pais perdendo a vida, de famílias se desmanchando. E do outro lado, eu mando depois, é essa questão. Então, o que eu queria mostrar nesse esse aumento do armamento. O que eu chamo a atenção de vocês, que vai ser importante retomar esse debate, é justamente assistam esse documentário, por favor. Prestem atenção na fala do acidente com aquele menino. O menino que leva uma arma para a escola e mata outra menina de 6 anos. Um menino de 6 mata outro de 6. E aqui há essa questão que a gente vai voltar, um debate que se pensou superado, mas ele vai voltar à carga. Aumentou também, e aumenta, e essa é uma das brigas que esteve no Rio de Janeiro, no controle daquele porto, que é um porto que estatisticamente se diz que é onde mais entra droga e arma, que se quis trocar o diretor, o coordenador da Receita e da Polícia Federal controlando aquele porto, a apreensão de armas e a apreensão de munição, o contrabando de arma e munição também, que aumenta tudo junto, porque o controle efetivamente vai ficar difícil. E eu acredito muito na força da sociedade civil, como disse o conselheiro do Condeca, é importante, mas a gente não pode perder a perspectiva da responsabilidade do Estado. E o que a gente está assistindo é um desmonte das estruturas de Estado. O que a gente assiste é uma não capacitação da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia de Investigação. É um investimento somente no policiamento ostensivo de rua, de confronto. Então, de cada
façam a pesquisa de cada quantos boletins de ocorrência viram inquérito policial. E depois desses inquéritos, quantos viram denúncia, e dessas denúncias, quantas são condenações. Mais do que a condenação e penas altas, mais do que penas altas, o que a gente precisa que as pessoas tenham é a certeza de que podem ser punidos e num tempo rápido. Isso é que desestimula a criminalidade. E o que a gente vê são dados alarmantes. Muitos crimes não são sequer investigados. Então, é isso. Uma ação que nós ganhamos é do PPCAM, que é ameaça, porque, absurdamente, o jovem era inserido num sistema de ameaça e não tinha nenhuma investigação sobre a ameaça dele. Inclusive, nessas duas ações, o então presidente do CONDECA foi ouvido. E eu acho que o CONDECA também, com a devida vênia, o senhor precisa se reorganizar, se estruturar e colocar no site todas as resoluções que tem. Então, essa estrutura de Estado que a gente percebe é esse desmonte. E isso vai ter consequências e vai impactar as primeiras vítimas disso: crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Efetivamente, os vulneráveis escolhidos de sempre para pagarem o pato. Então, essa reflexão acho que é importante, e eu nem agradeci no começo, só agradeci e encerro, juro por Deus, que eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, esse contato e essa alegria de fazer parte da comissão. E quando falaram, a gente está num período muito corrido lá no Ministério Público, ficaram desesperados querendo comandar as coisas, porque nós somos apenas, agora, desde agosto, 3 para a prevenção dessa cidade-país de 12 milhões de habitantes. Nós éramos, até agosto, somente 2, eu e a colega Luciana. Como um dos colegas veio, mas não assumiu, a gente está também numa rotatividade no outro. E com as eleições aí de conselho, com essas demandas urgentes, inclusive no enfrentamento ao álcool, que, como bem disse aqui o professor, doutor, o que a gente precisa não é mais de lei, é de cumprir a lei que está aí. A gente fez uma audiência pública, vamos fazer uma reunião ampliada agora em novembro, mas já apresentando a petição inicial, porque nenhuma das duas leis, nem a estadual e nem a municipal, são cumpridas no nosso território, no que diz respeito à fiscalização do abuso de álcool, do uso de álcool por menores de 18 anos. Não existe uma equipe de fiscalização no comércio ambulante, não existe uma fiscalização efetiva no comércio fixo. Vários pontos da cidade hoje são intransitáveis, portas de algumas universidades, alguns pontos de comércio na periferia de São Paulo, desde a cidade Leonor, no bairro da Moca, vários lugares que você não transita e não tem fiscalização alguma, além das festas que são feitas, próprias para maiores de 18 anos, em que os adolescentes pegam e vão. Nesse mês de novembro, começo de outubro, a final de outubro, nós levamos mais de 30 adolescentes à delegacia de polícia com o uso de documento falso, dos colégios tidos como top de São Paulo. Colégios particulares caríssimos. Todos foram responder procedimento lá em infratores. E o que a gente está atrás é das empresas, quem organiza isso e ganha muito dinheiro. E os como alcoólicos, depois os abusos sexuais, fica para depois. Muito obrigado e desculpem abusar da paciência de vocês. Agradecemos a presença de todos que fizeram parte dessa mesa. Convidamos para que tomem assento na plateia. Nesse momento, faremos a composição da próxima mesa, cujo tema é Segurança dos Profissionais no Ambiente de Trabalho. Peço ao doutor Cláudio Barsante que continue nessa mesa, ele será o nosso palestrante, e convido para que também faça parte da mesa o doutor Sulim Abramovich, que fará a coordenação dessa mesa de debates. Passo a palavra, então, ao doutor Sulim Abramovich. Sim, agora está funcionando.
Primeiro, eu quero cumprimentar os organizadores desse fórum pela escolha desse tema. Importantíssimo. Por opção, na minha jornada pediátrica, eu sempre trabalhei e trabalho em pronto-socorro, serviço de emergência, na cidade de São Paulo. Trabalhei em todos os lugares, muitos dos lugares de São Paulo. Boimirim, Itaquera, São Miguel, Morumbi e Centro. Algum tempo atrás, esse tema de segurança quanto profissional de saúde era apenas folclórico. A gente contava, eventualmente, algum caso que ocorria na nossa atividade. De folclórico, esse tema passou a ser preocupante. E de preocupante, atualmente, eu estou considerando assustador o profissional de saúde não ter uma condição ideal de atendimento à população. Nós atendemos uma população carente, com certa dificuldade e cada vez mais violenta. E o Cláudio Barsanti, que eu vou apresentar agora, é meu colega dessa jornada de muito tempo. E ele tem uma experiência muito grande nisso e a gente vem discutindo bastante esse assunto. Eu gostaria de contar casos, mas o Cláudio, quero passar logo a palavra ao Cláudio para falar sobre o assunto. O currículo do Cláudio já foi apresentado aqui anteriormente, é médico pediatra do Hospital Santa Marcelina, já nem vou ler o que está escrito lá, porque eu já conheço algumas coisas da vida do Cláudio. Brilhante intensivista e brilhante advogado atualmente na defesa de todas as causas que envolvem saúde está difícil aqui, em todas as áreas. Então, o Cláudio, ele é vice-presidente da Sociedade de Pediatria, ex-presidente, tenho a honra de sucedê-lo. Ele é mestre e doutor em medicina, é supervisor ainda da UTI pediátrica do Hospital Santa Marcelina, um serviço de excelência na Zona Leste, é presidente da Comissão de Ética do Hospital Santa Marcelina e advogado atuante na área de Direito Médico e de Saúde. Com a palavra. Alô? Sim. Bom, novamente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente as palavras carinhosas do Dr. Sulim Abramovich. É com muito prazer que eu sucedi um amigo e estou sendo sucedido por outro amigo. Então, agradecimento ao Dr. Mário aí que me permitiu aí segui-lo e ao Dr. Sulim aí a minha felicidade de tê-lo em sequência na condução da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Gostaria de, inicialmente, agradecer a possibilidade de falar sobre esse tema e o convite que me foi feito para participar desse fórum. E aí, então, agradeço inicialmente, parabenizo o professor Dr. Theo Lerner pela presidência desse 13º Fórum e as pessoas que idealizaram e que conduzem durante todos esses anos aí, com muito afinco, com muito carinho, a organização desse fórum, que é a doutora Renata Waxman e o Dr. Mário Hirsheimer. Antes de iniciar, eu tenho que externar aí duas preocupações. A primeira preocupação é que eu vou tentar mantê-los acordados e sem vontade de comer, pelo menos nos próximos 40 minutos, que eu sei que já está começando a ter barulho na barriga, aí está todo mundo querendo levantar para almoçar. Então, eu vou tentar manter a atenção. A preocupação também de manter a atenção dos senhores depois de apresentações tão brilhantes e de temas tão importantes para a discussão. E, por fim, a segunda preocupação, e essa é uma preocupação pessoal que realmente eu acabei tendo durante a apresentação da aula do Dr. Benito, é que eu me senti velho, porque eu realmente corri muito apertando campainhas e fugindo dos vizinhos e correndo aí. Então, era uma brincadeira saudável e que eu vou confessar, eu levei meus filhos para fazer isso também quando eles eram pequenos. E embora as casas hoje em dia não tenham, sejam mais condomínios e com segurança extrema, e que as casas, como eram na nossa época, não são tão acessíveis à campainha. Mas a maior preocupação
é que quando ele falou do cadarço do sapato, porque ele perguntou quem de vocês, aí eu olhei para o meu sapato e ele tem cadarço. Então, realmente, configurou que eu sou velho. Eu espero só que eu não esteja desatualizado para poder falar de um tema tão atual e tão importante como esse que nós vamos estar conduzindo agora. Então, quando eu fui incumbido de estar trazendo esse tema, essa discussão com os senhores, me foi falado da segurança dos profissionais que lidam com crianças e adolescentes no ambiente de trabalho. E confesso que tenho experiência no ambiente de saúde e que entendia que isso ia ser fácil, porque eu já havia realizado algumas apresentações no campo da saúde. E, por outro lado, entendia que iria ser trabalhoso, porque a forma, o tema que havia sido abordado por mim não condizia com a parte da área de atenção de outras áreas de trabalho, e aí eu vou especificar mais a área de educação. E quando eu comecei a pensar em como eu iria apresentar o tema, eu achei que eu teria essa dificuldade. Mas, infelizmente, os dados são amplos, a agressão contra o profissional que trabalha na área de educação é muito grave, é muito contínua, é muito frequente. Então, eu posso dizer que, por tristeza, a busca de dados, a busca de trabalhos não foi tão árdua quanto eu pensei que fosse ocorrer. Porque realmente existem trabalhos, existem manchetes, existem acontecimentos que realmente maculam o nosso sistema educacional e o nosso sistema de saúde. Próximo, por favor. E vejam, quando nós falamos em agressão e quando nós falamos da proteção do indivíduo que trabalha na área de saúde, nós temos que essa agressão, essa situação não acontece somente no nosso país. Vejam que nós temos cartazes de propaganda na Espanha que falam do tema para tentar levar a discussão do assunto e uma maior proteção do profissional. E, à direita da apresentação, vocês veem um jornal regional de uma cidade da Itália, Lucca, da qual eu sou descendente, meu pai nasceu lá, e vejam que tem um jornal com uma manchete grande, com uma reportagem grande, retratando agressões a profissionais de saúde que foram realizar um atendimento de ambulância e que eles acabaram levando murros, empurrões, socos, chutes das pessoas que lá se encontravam. Quando nós também falamos contra a agressão, lógico que eu tenho uma experiência de 30 anos do Hospital Santa Marcelina e nós temos uma experiência, então, muito dirigida em relação à agressão aos médicos, em especial aos pediatras. Mas nós vamos estar mostrando para os senhores que esta realidade também não se restringe ao pediatra, ao médico ou ao que faz o atendimento na trincheira. Isso se esparrama por toda a atenção de saúde, e, como eu disse para os senhores, também vai ficar demonstrado durante essa apresentação que isso também ocorre no setor da educação. Próximo. Vejam que, em setembro do ano passado, houve a apresentação de 2 trabalhos, um realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conjunto ao Conselho Regional de Enfermagem e ao Conselho Regional de Farmácia, que demonstrou que, dentre quase 7 mil profissionais pesquisados, quase 72% deles exprimiam a ocorrência de algum tipo de agressão. E que, desse montante, 70% das agressões contra médicos, 60% das agressões contra a enfermagem se davam no setor público. Mas vejam, nós estamos falando de 70% e 60%, o que significa que 30% e 40% também ocorrem no serviço privado. Não é uma realidade só do sistema público.
Com o predomínio da violência psicológica em relação à violência física, e acometendo covardemente, mais frequentemente, mulheres e profissionais mais jovens que se iniciam na carreira de atenção à saúde. E a Associação Paulista de Medicina encontrou números muito parecidos. 72% dos médicos avaliados, num total de 5 centenas, sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho. E vejam isso que é triste, que em torno de 50% desses ambientes que houve a perpetração de uma atitude de violência, não existia nenhuma possibilidade, nenhuma equipe de segurança para prestar atendimento. E ainda eu vou fazer mais um agravante aqui, trazer mais um agravante. Muitas vezes as equipes de segurança, e muitas vezes eu digo, se não for quase na totalidade, eles são responsáveis pela guarda e pela defesa do patrimônio físico de equipamentos e não do patrimônio pessoal. Mas qual que é a maior riqueza de uma escola? Qual que é a maior riqueza de uma instituição de saúde? Certamente a maior riqueza é o cliente interno, é o pessoal, é a pessoa que trabalha nessa unidade. E muitas vezes a gente não vê ser dada essa atenção. Próximo. Em uma pesquisa que foi conduzida pelo Dr. Mário Richheimer, quando presidente, feita pelo Datafolha, e, portanto, com importância estatística significativa, um significado estatístico, nós vemos que entre 6 em cada 10 associados da Sociedade de Pediatria de São Paulo sofreram algum tipo de violência. E vejam também que a mesma história, o mesmo dado que eu havia colocado anteriormente, aqui se repete. Acometendo ou sendo desferida essa agressão para os profissionais de menor experiência que estavam se iniciando ou mais jovens na profissão, de 27 a 34 anos, em torno de 74%. E vejam que existia a violência psicológica, que é uma forma de violência. Todas são, mas a psicológica é extremamente deplorável e extremamente complicada de ser comprovada, porque muitas vezes uma palavra dirigida, um olhar torto ou uma forma de intimidação não tem como ser provada, então não tem como ser combalida. Então, realmente é extremamente repugnante. Mas vejam, já aparecia também uma modalidade de agressão extremamente devastadora, a agressão pela internet, a agressão via tecnológica, que é o cyberbullying. E qual é o grande problema disso? A memória dessa agressão. Nós sabemos, temos aqui um promotor, temos vários profissionais que lidam com essa situação, em que uma vez estabelecida uma verdade na internet, nós não conseguimos apagá-la ou vamos levar muito tempo para que se retire. E quando é feita alguma colocação, essa colocação é muito pequena em relação ao que realmente ocorre. Próximo, por favor. E na minha gestão, no início da minha gestão, nós perguntamos também, e aqui já tem um viés estatístico, porque essa pergunta foi feita para quem, não foi dirigida para todos os associados, ela foi dirigida para todos os associados, mas só responderam os que tinham interesse em responder à pesquisa. Então, ela não tem um caráter estatístico como a pesquisa anterior que eu apresentei. Mas vejam lá, nós perguntamos, você já sofreu algum tipo de violência no exercício da profissão? E nós temos que 65% dos profissionais associados à Sociedade de Pediatria de São Paulo relataram que já tinham sofrido algum tipo de violência. Esse número é aterrorizante, né? 2/3 dos profissionais relatavam violência. Próximo. E também perguntamos que tipo de violência, a psicológica encabeçando, a física, mas vejam, outras 2 formas extremamente graves de violência, aparecendo o assédio sexual. Então, isso é uma coisa que também acontece, não só com os profissionais de pediatria, médicos de pediatria, mas também com todos os profissionais que atuam na área de saúde, e acredito que não seja diferente na área da educação, e também o cyberbullying num percentual de metade da análise anterior de 2%. Próximo. Mas vejam, eu estava falando da área de saúde.
E quando nós vamos entrando e avaliando a área de educação, nós vemos que a realidade, se não é igual, pode ser até pior do que a realidade no campo de saúde. E olha que bacana, mais uma vez o Brasil na frente, né? Nós lideramos, mais uma vez, um índice, um número que nos entristece. Brasil lidera índice de violência contra professores. O que podemos fazer? E vejam, próximo, por favor. Apesar da base de dados ter sido obtida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico no ano de 2013, esses dados, esse trabalho, foi publicado em março de 2019. E vejam os números estarrecedores e a preocupação que nós temos que ter com esse assunto. Dados de 2003, Brasil lidera ranking de agressões contra docentes. Eles fizeram o uso de um questionário, um amplo questionário chamado TALIS, Teaching and Learning International Survey, em que foram consultados mais de 100 mil profissionais, professores e diretores que corresponderiam ao trabalho no que seria no nosso país, ao ensino fundamental e médio, alunos entre 11 e 16 anos. Nesse estudo, fizeram uma análise de 34 países e vejam como nós nos destacamos, né? A média total desse trabalho mostrou 3,4% de agressões, mas nós superamos essa média, nós quase quadruplicamos esse valor quando nós temos 12,5% dos entrevistados com o relato de alguma agressão verbal ou intimidação por alunos. E vejam, isso que assusta, ao menos uma vez por semana. Não é uma agressão, essa agressão se perpetua de uma maneira brutal durante todas as semanas do ensino. E como nós vamos estar falando depois, isso é uma das causas do desenvolvimento de doenças e transtornos mentais por aqueles profissionais que estão prestando aquela atenção. E isso tem que ser discutido, isso tem que ser abordado, isso tem que ser tratado, porque senão nós não vamos ter mais professores. E sem professores, nós, ou nenhuma profissão, existirá. Vejam que também pouco percentual desses profissionais acreditam que existe uma valorização da profissão. Quase 1 em cada 10 falam que vai ter uma valorização do papel do profissional. E também outro número baixo. Nós temos uma média salarial aqui no Brasil em torno de 3 vezes menor do que a dos outros países pesquisados. E vejam, Coreia do Sul, Malásia e Romênia, 3 países desses 34, não apresentavam nenhum caso descrito de violência contra os professores. Os números também se repetem no continente europeu. Num trabalho feito pela pesquisadora Maria Diniz Agudo, em 2015, ela percebeu que as agressões aconteciam e eram perpetradas e realizadas por meninos, sexo masculino, na faixa entre 12 e 14 anos, e tem características comuns que aqui é um outro passo importante para nós estarmos discutindo, porque a realidade se repete. Essas crianças tinham, entre os agressores, múltiplas situações de risco e uma ausência de proteção. Então, se repetiam histórias de agressões, abusos, drogas, problemas acadêmicos e dificuldades na aprendizagem, o que levava a uma maior taxa de repetência. E aí, bullying, agressividade. Então, vejam que o ciclo é uma espiral que vai ampliando o problema, né? Maior número de faltas sem justificativa e o recebimento de punições com maior frequência. E vejam, essa é uma realidade que eu gostaria de destacar no nosso país. Maior número de faltas sem justificativa. Muitas das causas relacionadas ao absenteísmo dizem respeito direto à violência e ao abuso contra a criança e o adolescente. Então, nós, enquanto profissionais que atuamos frente a essas crianças, frente a esses adolescentes, e queremos discutir e lutar por seus direitos, nós temos que estar atentos a essas situações e não acharmos que as faltas ou que as coisas que acontecem não têm justificativa. Próximo. Tudo isso que eu estou dizendo e nas várias áreas de atuação em atenção à criança e ao adolescente vão fazer com que nós temos um aumento da sensação de insegurança pelos profissionais que atuam nessa situação.
Com isso, há um medo, com isso, uma diminuição de vagas ou de procura dessas vagas por profissionais, e isso vai fazendo com que se aumente as queixas, se aumente as agressões, se aumente o absenteísmo do profissional, se aumente a sensação de segurança, se aumente o medo. Então, vejam, sempre nós estamos falando numa espiral que vai subindo, vai fechando um ciclo realmente difícil de nós estarmos rompendo, mas que nós temos que estar atento. E, quando nós falamos é sistema público, é sistema privado, será que a falência do sistema público, o sistema de saúde é público? Não, como eu disse anteriormente, nós estamos falando em 70% das agressões em serviços públicos, o que significa que um percentual importante, vejam lá, 22% em hospitais privados e quase 7% em consultório privado, acontece a mesma agressão. Então, 1/3 dessas agressões relatadas não estão relacionadas aos problemas que todos gostamos de colocar e atribuir ao sistema de atenção pública. Ele também existe no sistema privado. E isso também precisa estar sendo apresentado para nós discutirmos e encontrarmos os porquês e os caminhos de solução. E aí, a mesma ideia do CREMESP, e aí eu venho com a mesma pergunta. Será que a falência do sistema público de ensino é só da falência do ensino é só no sistema público? Nós vimos pela fala do promotor, doutor Eduardo, que não. Ele disse aqui, pessoas, crianças, adolescentes que foram presas praticando um ilícito, né? Presas, não é bem presas o termo, né? Isso. Mas foram conduzidas para responder sobre um ilícito, que era uma falsificação de documento para se atingir um propósito de embriagar-se, de realizar atos que não são permitidos nem para os maiores, muito menos para eles, né? Então, vejam, novamente, o problema não é do sistema público, o problema é da nossa sociedade que está corrompida, que está doente, e que nós, com reuniões e situações como essas, devemos nos armar na discussão para que a gente possa buscar, não revólveres, mas formas de atuar contra esses dados e essas situações tão graves. Tudo isso tem uma sensação e um problema muito grave, que são os transtornos de saúde que podem decorrer dessas situações. Então, o burnout é uma realidade muito grande no sistema médico, e isso eu tenho dados e conhecimentos. Todo mundo ouve aí, infelizmente, o número de suicídios que acabam acontecendo entre médicos ou entre estudantes de medicina, e isso, sem dúvida nenhuma, está relacionado a uma pressão, a um burnout, a transtornos de depressão, mas que eu tenho certeza que isso se repete também no sistema educacional. E vejam, aqui nós temos um dado, que em 2018, no município do Rio de Janeiro, houve 3.055 licenças solicitadas e permitidas para os professores, o que corresponde a 8% do total do quadro de professores atuantes naquele município. Vejam, quase 10% dos profissionais que atuam na área da educação do município do Rio de Janeiro, por condições de transtornos de saúde, e deles um percentual extremamente elevado de transtornos mentais, teve que se ausentar. Se ausentando, absenteísmo do professor, menor quantidade de aulas, problemas no sistema, reclamações, medo, insegurança. Vejam, novamente, esse ciclo ruim se repetindo. Próximo, por favor. E quais são as causas que nós temos que avaliar e discutir? Sem dúvida nenhuma, a demora no atendimento do setor de saúde e a discordância quanto às condutas e conduções nos dois setores. A inadequação de postura pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de educação e do pessoal da atenção. Nós não podemos criticar o sistema sem que nós olhemos para o próprio umbigo. Certamente, nós, enquanto profissionais atuantes, também estamos cometendo equívocos. E o primeiro passo para que nós corrijamos, possamos ter uma evolução, é nós reconhecermos as nossas próprias deficiências e os nossos próprios erros. Condições inadequadas de trabalho e remuneração. Claro, não precisa nem ser dito, né?
grave, falta de percepção de situações de risco. E isso, pelo que eu li nos trabalhos, é muito problemático no campo da educação. Muitas vezes não se percebem situações que não são mais de risco, são de realidade, mas que não são conduzidas da forma dessa direção. Formação acadêmica imprópria e, muitas vezes, mesmo com a formação adequada, você não tem o tempo, a capacidade econômica pela inadequação de remuneração, de realizar uma educação continuada e de realizar um aprimoramento, o que prejudica também o seu trabalho e a atenção dessas crianças. Não precisamos dizer aí, por tudo que está acontecendo nos últimos dias, sem discussões ideológicas, que nós vivemos um momento histórico, político e socioeconômico de extrema polarização, em que nós estamos colocando o bem de um lado e o mal do outro. Às vezes eu vou falar do bem deste lado e a outra pessoa vai falar do bem deste lado. Mas não importa, essa polarização, essa dialética, esse extremismo não é bom para nenhum membro da sociedade. E a gente fala muito na medicina, e como advogado eu tenho a experiência que 80% das ações contra médicos se dá devido a uma deterioração na relação médico-paciente. Mas vejam, eu tenho certeza, eu não sou... Bom, eu também faço parte da educação por dar aula, por ser professor, mas assim, não no ensino médio, não no ensino fundamental, mas eu tenho certeza, pelo que eu li, que existe também uma deterioração grave da relação professor-aluno. E nós podemos vir a intervir aqui nessa situação. Próximo. Vejam, essa foi uma agressão ao professor de geografia, que pela idade, pela aparência física, ele já deve ter uma certa idade, já deve ter alguma experiência. Aconteceu em Lins, em São Paulo, e ele estava aplicando uma prova de geografia quando o primo de uma estudante que lá estava entrou gritando, chamando a aluna para que saísse. E o professor falou, por favor, pare, nós estamos tendo uma prova, respeite a prova. E a resposta do menino, delicada, foi atirar um rapaz de 12 anos, um menino de 12 anos, o caderno de espiral na cara. O professor, ao se abaixar para pegar o caderno, ele tomou vários socos e vários chutes, o que resultou nesse profundo corte aí. Então, nós temos que estar discutindo o porquê disso. Nós temos que estar avaliando o porquê disso. Lógico que existe o ser anormal, mas existem situações que estão ampliando, que estão possibilitando isso. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que dizer que o médico na sua relação médico-paciente, que o professor na sua relação professor-aluno, ele tem uma autoridade, mas uma autoridade que tem que ser diferenciada de um autoritarismo. A relação não é de igualdade, mas a relação não é de autoritarismo. Você conquistar respeito e admiração não deve ser pela força, deve ser pela força do seu conhecimento, pela força e energia das suas ações, mas não pela força física. A falta de reconhecimento e valorização das carreiras nas áreas de educação e de saúde é uma realidade, e isso aqui está comprovado por essa figura aí que realmente muito nos entristece. E, sem dúvida nenhuma, existe um sentimento de desrespeito e desamparo pelo Estado, como disse o nobre promotor, pelo paciente e pelo aluno, frente a carreiras e frente a profissionais que são tão importantes para a nossa sociedade. Próximo. Perguntamos também, então, para os nossos associados, como ele avaliava suas condições de trabalho, incluindo ambiente, equipamentos, materiais à disposição. E vejam que, entre regulares e ruins, nós temos quase 70%, ou pouco mais de 70%. Então, o profissional se sente desvalorizado e não se sente protegido quando presta a sua atenção. Continuando, por favor. Próximo. Perguntamos também, nos serviços públicos,
existiu algum tipo de prevenção, de segurança, para que se evitasse a violência contra o profissional? E vejam, 80% dos serviços públicos não dispõem de nenhum mecanismo para tentar evitar essa violência. E vejam lá em cima que isso leva a uma sensação de impunidade de quem é o agressor, leva a uma diminuição das denúncias, porque o que adianta você denunciar se nada vai ser levado adiante? De novo, né, nós temos um país com leis maravilhosas, mas como já foi dito no dia de hoje, não importa, não basta nós termos leis maravilhosas, nós temos que fazer cumprir essas leis. E isso faz não é papel só do juiz, do Ministério Público, isso é papel de toda a sociedade. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, essa razão. E eu não havia dito no slide anterior, mas destaco aqui em vermelho. Existem responsabilidades ética, criminal e civil do gestor. Então, isso tem que ser cobrado, sim, na unidade de trabalho, porque ele também pode ser responsabilizado por um fato, por um acontecimento contrário de violência contra o profissional. Próximo, por favor. Aí, de novo, perguntamos nos serviços públicos, mas perguntamos nos serviços privados. Melhorou muito, né? Caiu de 80% para 60%. Então, vejam, não é uma realidade, não adianta aqui nós ficarmos criticando só o sistema público de educação, o sistema público de saúde. Essa é uma realidade que, infelizmente, adentrou no serviço privado e no serviço público, nos dois campos. Próximo. E aí, nós falamos de prevenção, e agora nós perguntamos, depois que aconteceu, alguém te ajudou? Olha a resposta lá, 85% não. Quer dizer, você está indo lá, dando o seu melhor, você sofre um trauma, você sofre uma violência, e ninguém preveniu, tentou evitar, e pior, aconteceu, ninguém te ajuda. Então, realmente, é muito grave. Próximo. Você já sofreu algum processo relacionado ao exercício profissional? Esta é uma forma também sórdida de agressão e de violência ao profissional. A judicialização da relação médico-paciente e, pior, isso que me deixou pasmo, a judicialização da relação professor-aluno. Hoje você não pode reprovar um aluno porque vai ser discutido no tribunal e o juiz vai falar se ele merece ser reprovado ou aprovado. Mas como o juiz pode ter essa conduta, se quem dá aula, quem conhece o aluno, quem aplicou a prova, quem aplicou a avaliação, disse que ele deveria ser reprovado? Não, vamos judicializar. Bom, próximo. E isso fica tão mais grave quando nós temos um tribunal que deveria prestar outro tipo de atenção à população, vamos assim dizer, mas ele coloca nas suas páginas um roteiro de como processar médicos. Então, há uma descrição de 3 casos de supostos erros médicos, em que o STJ dá os passos. Olha, se você quiser processar um médico, faça assim. Será que esse é o trabalho do STJ? Eu entendo que não. Próximo. Pelos caminhos e propostas, passa a necessidade de nós conhecermos os direitos e deveres, e esses direitos e deveres, a partir de encontros como esses, mas a partir de discussões mais amplas. E lá está escrito na Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 157, que é a obrigação das empresas para que o trabalhador tenha segurança no trabalho. Então, há obrigação e responsabilização caso isso não seja concedido. E toda vez, isso serve para todos que prestam serviço em qualquer empresa ou que tem uma relação de trabalho, se acontecer um acidente de trabalho e uma violência perpetrada contra o profissional é um acidente de trabalho, deve ser feito a comunicação de acidente de trabalho. Isso tem que ser protocolado, isso tem que ser apresentado, porque administrativamente, se isso não for feito, o que não está no papel, o que não existe no papel, não existe no mundo, né?
A violência é uma causa de rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, você recebendo todos os direitos, como você pedindo demissão, mas sendo mandado embora. Seria mais ou menos isso. E a NR nova, que seria normas de proteção ao trabalhador, pasmem, não tem qualquer referência legal para estresse laboral. Ninguém está estressado no seu trabalho, né? A gente vê aí tomar um chute, uma cadernada na cara, não é para se estressar, né? E vejam que o Estado de São Paulo tem um registro de ocorrência escolar, em que em 2014 foram feitas 237 denúncias de agressões físicas contra professores. Em 2018 esse número duplicou. E em 2019, nos meses de fevereiro e março, no início do calendário escolar, 57 agressões. Eu não vi nenhum estudo, mas eu acho que conforme vai passando o ano, né, acho que a atenção fica maior, as notas ficam mais cobradas, então acho que esse número de agressões deve aumentar durante o transcorrer do ano, né? Mas tem uma coisa bacana, a figura do professor mediador. Próximo. Esta é um edital de credenciamento